para conversar sobre arte. Então, a nossa aula de hoje é sobre como Platão lê a obra de arte. Há, na história da filosofia, diversos modos de se compreender, se fazer, que talvez, não, certamente nos remonta até antes da pré-história. Hoje, como é que é? Arqueólogos, né? Arque quer dizer princípio, arqué, e logos quer dizer linguagem. Arqueólogos são aqueles estudiosos que, com base em fósseis, em obras de pintura dentro das cavernas, eles conseguem nos mostrar como possivelmente surgiu a humanidade. Uma das pesquisas mais interessantes que eu li recentemente foi de um autor chamado Alberto Mussa, que aponta que talvez tenha sido a descoberta do fogo, a descoberta de como reproduzir fogo em grupos, né, de famílias, permitiu a diferenciação do Homo sapiens em Homo sapiens sapiens. O que quer dizer isso? Quer dizer que, num determinado momento, a espécie humana passou a comer, sobretudo, né? Comer é o mais importante. Comer cozido e deixou de comer cru tanto, né? A posse de comer cozido fez com que a gente se tornasse com a mandíbula menos protuberante, assim, né? E, de certa forma, com capacidade de absorver mais nutrientes. E aí tem uma linha da arqueologia que desenvolve essa hipótese de que foi a descoberta de como reproduzir o fogo que tornou o Homo sapiens sapiens, isso que a gente é hoje, seres inteligentes que conseguem fabricar aquilo que nos chama, né? Aquilo que é o fogo, aquilo que nos causa luz. Nossa, tá caindo chuvão aqui agora. Bom dia, Miguel. Bom dia, Miguel. Então, a proposta de que eu falei nesse livro aqui, que aposta na origem da espécie como tendo lugar a partir do roubo do fogo e a noção de humanidade a partir daí. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa é uma hipótese de que a humanidade se tornou humana, por assim dizer, a partir da descoberta do fogo, mas existem outras. Vocês estão conseguindo me ouvir ou a chuva está atrapalhando? Eu vou fechar a janela um instantinho. Acho que pode ser que melhorou. Então, assim, há também a discussão de que bem antes da descoberta do fogo, o ser humano ele já era capaz de fabricar objetos de arte. Então, por exemplo, o homem das cavernas, ele pintava pinturas rupestres, né, nas cavernas. E essa pintura, a gente hoje ainda se pergunta por quê, como. Então, numa aula sobre arte, né, sobre estética, sobre como que a filosofia já leu a obra de arte, é justo a gente ponderar que mesmo bem antes da descoberta do fogo, o homem ou a mulher, né, das cavernas já
pintava, já fabricava obras de arte, né, que hoje, inclusive, servem à leitura dos arqueólogos, mas também aos críticos de arte, enxergar como que nós, seres humanos, nos tornamos humanos. Se é possível rastrear esse momento em que nós nos tornamos humanos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor. Desculpa o atraso, tá? Imagina, bem-vindo. Inclusive, hoje a gente pode se perguntar, por exemplo, se não é uma aula de filosofia, como essa que é uma maravilha que a gente está tendo hoje de manhã, nessa chuvinha, não é aquilo que nos determina a humanidade. Ou seja, em que medida é, graças a esse poder ser que a filosofia dá, que é o da gente se enxergar, nós nos tornamos humanos a partir disso. Né? O que é a humanidade, se não esse poder enxergar o próprio olhar? Isso que nos permite ver, por exemplo, eu estou vendo vocês estão me vendo, o que permite o olhar possível e eu criticar esse olhar. Isso que é filosofia. E, assim, o Platão, ele estabelece a compreensão de que a obra de arte é muito perigosa. Eu acho que eu não cheguei a falar isso com vocês com a importância devida ainda nas nossas aulas. É a primeira crítica de arte, que a gente pode dizer. A primeira crítica de arte é essa, segundo a qual a obra de arte é extremamente perigosa. A gente já falou, agora eu lembrei, porque eu lembrei agora do Gabriel se imaginando saindo do filme que estava tendo um tiroteio, aí você vai assistir o filme americano, filme de Hollywood, tá tendo lá um tiroteio, você sai do cinema como? Você sai do cinema querendo atirar também, não é isso? Então, olha o efeito complexo que a obra de arte pode despertar no ser humano. Inclusive, olha para vocês verem, existem as teorias que consideram que se hoje a gente tem no Brasil esse estado de miliciano, né, um estado que está sendo governado por miliciano, é em função do reflexo que esses filmes extremamente violentos produzidos na América do Norte influenciam no caráter do povo brasileiro. Em outras palavras, vai o pessoal da milícia assistir o filme para relaxar. Vai dar uma relaxada no cinema. Chega no cinema, vai assistir o filme. Como é que é o filme? Tiro para todo lado. O miliciano vai sair do cinema como? Querendo dar tiro. Não é isso, Gabriel? Não é esse o problema que a gente está tendo Verdade. agora? Exatamente. Por isso mesmo que Platão fala o quê? É preciso expulsar da República a arte que leva a pessoa ao engano, à mentira. Se a arte é capaz de nos colocar no âmbito da mentira, a gente precisa expulsar essa obra de arte para que, sossegadamente, a gente possa se ater às questões fundamentais da filosofia ou às questões de cada um de nós, né? Que a gente possa, de certa forma, efetuar quase uma terapia, porque é sobre isso que Platão está falando também. A possibilidade da gente expulsando essa obra de arte que nos perturba, sabe? Que nos perturba a placidez, perturba a alma, a gente possa tranquilamente dançar e fazer ginástica. Que é isso que Platão falava, que o ideal da educação é que todos possamos dançar e fazer ginástica. Ou seja, ouvir música, né? E a partir dessa música dançar, não sei se vocês sabem, mas os gregos dançavam pra caramba. Eu até vou contar como é que chama? Um caso que aconteceu comigo. Uma vez eu fui à Grécia e fui dançar. Durante o casamento, não foi que um dançarino me pegou para me pedir em casamento?
Me pediu em casamento, aí eu tive que dançar, dancei. Aí, no meio da dança, ele me deu um anel. Foi bem divertido. Me deu um anel e falou, olha, você casa comigo? Aí eu falei que sim, aí todo mundo dançou. Então, os gregos, até hoje, ainda tem isso, que nós brasileiros temos que ainda deixar o carnaval mais vezes durante o ano para a gente poder aprender a verdadeira dimensão dessa necessidade da gente saber dançar. Nem me convidou pro casamento, né, professora? Oi, Gabriel. Nem me convidou pro casamento, né, Mas professora? então, ainda foi marcado. A gente marcou, tem uns 10 anos. Entendi. A gente falou que a gente vai marcar ainda para fazer a festa. Calma Depois aí, da professora, eu não pandemia. entendi. Calma aí. Eu perdi. Você casou com ele? Não, Ah, ele tá. Que susto. não tive essa sorte de casar com o grego que me pediu em casamento. Ainda, eu estou falando com o Gabriel que a gente vai marcar a festa. Aí sim, professora, aí sim. E vocês sabem como é que o grego casa? Como? Na festa, você sabe? Não. Não, não sei não. Tem um filme, Como, professora? tem um filme muito bacana que chama Casamento Grego. O grego, na hora da festa, ele pega todos os pratos de vidro, porcelana, Joga no chão, né? e joga com vontade. Eu, inclusive, uma vez eu fiz no meu canal lá uma cena que é eu quebrando o prato, porque eu acho muito legal esse negócio. Né? Por mais que possa parecer um certo desperdício, eles têm lá, eles devem reciclar a bodega do prato, eu acho. O interessante é que faz parte de uma tradição que nos remonta aí, sei lá quando, mas há muito tempo que fazem isso, e que, no caso, é para mostrar uma certa abundância mesmo, né, de você poder fazer essa festa e marcar a data com a quebra dos pratos. Então, assim, o Platão é muito curioso quando ele fala isso, ó, vamos expulsar a obra de arte, vamos deixar apenas a música, a dança e a ginástica. Todo filósofo, toda filósofa, já em início de carreira, é colocada essa questão: por que raios o Platão expulsa a obra de arte? Essa tese que eu trouxe para vocês é, digamos assim, a tese tradicional. Mas existem outras. O interessante é pontuar que Platão coloca essa tese depois, logo depois de levantar aquele mito que vocês já conhecem, que é o mito da caverna. Se não conhecem, estão convidados a ler. Ou a República, que tá esse livro, ou lá no meu canal tem Mito da Caverna, que é aquele mito do rapaz saindo da caverna, voltando sendo morto. Logo depois de contar esse mito, no livro 10 já, ou seja, 3 livros depois, né, a gente tem essa lógica de que é preciso expulsar a obra de arte. Como convidando, talvez, a gente a sair da caverna, né? Porque, de certa forma, existe também essa tese que considera, por exemplo, a gente está aqui na internet. É, de certa forma, uma caverna. Cada um na sua caverna. A gente se reunindo por conta dessa caverna grande que é a internet. Então, assim, para sair dessa caverna, como que a gente falou? A gente falou dessa possibilidade de que o cinema norte-americano tem influenciado tanto os jovens, sobretudo milicianos, que estão na nossa terra, fazendo violência, né? E impedindo a ascensão, um diálogo que permitisse justamente a superação
da situação atual, né, que é de pesadelo. Né? Se você tem líderes do governo que fazem elogio da violência, como que você vai despertar em todo jovem, toda jovem, o amor pela terra? Se a referência de presidência é essa que faz elogio apenas do banditismo, né, fica muito mais difícil a educação a partir dos princípios que nós consideramos certos, que é justamente a busca de princípios, né? O princípio mais importante é você ter liberdade de buscar princípios. Então essa colocação na obra de Platão de que é preciso a gente, com certeza, expulsar a obra de arte, ficar só com a música e com a ginástica. E aí eu quero convidar vocês a me ajudar a pensar o que é isso, né? Que música e que dança, que ginástica é essa que o Platão vai falar que é preciso permanecer na polis, na cidade, na Politeia. Vocês já ouviram falar em Atlântida, a cidade perdida? Professora, eu já escutei assim, porque minha avó, ela fala comigo, mas explica, não vou saber explicar não. Olha que interessante. Isso, Miguel. Obrigada, Júlia. Eu vou querer saber, eu vou contar. Isso, a cidade que foi submersa, né? Submersa. Eu acho que eu já ouvi falar. Então, eu vou querer saber também que se a história que eu vou contar corresponde àquilo que você ouviu falar, Alice, e aquilo que o seu avô ou sua avó, Júlia, que referiu. Vó. A sua avó? Então eu quero saber. Vou contar então, e aí depois vocês me falam se é aquilo que vocês já ouviram falar mesmo. O que, professora? Que eu tava pegando meu fone aí, não prestei muita atenção, não. Atlântida, Gabriel. Você já ouviu falar na cidade de Atlântida? A cidade que é submersa? Isso. Já ouvi falar, sim. Então, vocês ficariam surpreendidos se eu contasse que, na verdade, essa história, vou colocar aqui até, quando a gente bota no Google, olha só o que aparece. É fantástico. É assim, talvez seja a história mais fantástica que já existiu na história da humanidade. Existem pessoas que consideram que o mito, né, o mito de Atlântida é o mito mais fantástico, né, no sentido de que capaz de inventar uma história assim, de uma cidade situada no meio do mar, como vocês já disseram, que vai ter aí os maiores tesouros, as maiores relíquias, tudo que o dinheiro pode comprar, tudo quanto é diamante, tudo quanto é pedra preciosa, e até pedras preciosas que a gente não conhece, lá tinha. A cidade era feita de magnetos, né? Eles já conheciam essa tecnologia que é do imã, o imã que gruda, então eles já conheciam o imã, e aí eles faziam pontes sensacionais aqui nessas imagens, que são imagens um pouco pastiche, né? É um pouco assim, meio brega mesmo, a coisa que a gente está estudando, que é a obra de arte, ela, por definição, é uma realização humana que nos aponta para um extra-humano, para um além do humano. E aí, a obra de arte, ela, por definição também, desde Aristóteles, a gente está falando de que Platão expulsa a obra de arte, o Aristóteles, ao contrário de Platão, vai reverenciar a obra de arte, né? Vai colocar a obra de arte como o que nos permite superar a temporalidade da história. O historiador, segundo Aristóteles, ele fica olhando só para trás, como uma espécie de Orfeu,
ele só olha para trás, o historiador, e a obra de arte pode olhar para frente e pode nos falar aquilo que vai acontecer conosco mesmo, né? Então, a obra de arte ela é considerada atemporal ou eterna por conta de nos poder revelar algo que está presente em cada um de nós, mas que a gente não tem consciência de que está presente em nós, senão quando a gente lê a obra de arte. Então, sobretudo na literatura, né, mas toda obra de arte tem esse caráter, né? De fato, a obra de arte genuína, que talvez seja a obra de arte que Platão aceita que fique na polis, nas cidades, né? Vocês já ouviram falar nos Guardiões da República? Tem um filme, que é o filme dos... Então, vocês vão lembrar, assim, é o filme das corujas, As Guardiões. Vamos colocar aqui, tá? Hoje eu estou cheia de dicas literárias. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Origem dos Guardiões, será que é isso? Que tem as corujas. Não, eu sei qual filme é esse, professora. Sabe? Aqui, A Lenda dos Guardiões. A Lenda dos Guardiões, é. Isso, A Lenda dos Guardiões. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem não viu vai poder ver. Uma imagem bem bacana. Pode ver o trailer também. Enfim. Ver quem, de repente, já viu. Há muito, né, na história da filosofia exatamente isso. Então, a gente viu as imagens de Atlântida. Agora vamos ver essas imagens aqui do filme A Lenda dos Guardiões. Esse filme é apenas um dos milhares de filmes e obras de arte, digamos, né? Talvez milhares de filmes, não. Porque também um filme é uma coisa que demora para fazer, né? Mas, assim, certamente, as milhares de obras de arte que têm por referência essa concepção platônica de que é preciso a gente educar os jovens, as jovens, no sentido de proteger a terra, que Platão chama de república, ou cora. Então, a educação seria voltada para quê? A educação seria voltada para o despertar, né, para você poder ficar acordado, acordada, então, para o despertar, de modo que esse despertar nos permita estar afinados com o coração. E aí, já no Platão, ele separa aquelas entidades que ficam dormindo e aquelas que ficam acordadas. As pessoas despertas, né, os guardiões, eles ficariam acordados sempre. E eles poderiam ficar acordados em virtude do poder xamânico, digamos assim, poder xamânico de músicas e ginásticas que, reunidas, permitem a gente estar com saúde. Então, assim, são duas lendas que eu tenho certeza que vocês conheciam já. Então, a Lenda dos Guardiões e a Lenda de Atlântida. Tenho certeza, pelo menos Atlântida. Vamos botar aqui de novo. Então, essa cidade que superou toda a história que surgiu depois dela, né? Então, essa cidade fantástica que veio a ser submersa, porque a gente não sabe, é um enigma da história da humanidade, por que a Atlântida, afinal de contas, foi submersa? E dizem que existe ainda, né? Dizem que a Atlântida existe, que é uma dimensão espiritual. Alguns afirmam que se trata de uma dimensão espiritual de seres evoluídos que a gente pode ter acesso a eles na medida em que fomos guardiões plenamente. Se a gente conseguir afinar o coração com a essência do sentido da Terra,
a gente com certeza vai estar nesse âmbito que é o de poder encontrar um guardião, poder encontrar uma guardiã, entenderam? Rolar um clima, né? Porque também isso é importante. Se você sabe, conhece a obra de Platão, sabe que o principal tema do Platão é o amor. E não vai ser diferente na criação dele, dessa lenda de Atlântida e dos Guardiões. Agora, por favor, se surpreendam sem mentir para mim, se surpreendam de fato. Com essa notícia que eu tenho para contar para vocês. A Atlântida foi, a princípio, uma invenção do Platão. Que isso, professor? Ai, muito bem, Gabriel, obrigada. É isso aí. Alice também surpreendeu. Uhul, obrigada. Vocês são tudo para mim. Vocês são os amores. Obrigada de coração. Eu senti muita sinceridade nessa surpresa. A lenda dos Guardiões também foi uma invenção do Platão. Então, assim, eu gosto muito dessa aula, sabe? Porque é igual, eu gosto também de dar aula sobre Marx. Adoro dar aula sobre Marx, adoro dar aula sobre Platão. Por quê? Porque eles fazem parte da nossa mitologia ainda hoje. Marx, com apenas o gesto de escrever, escreveu obras que permitiu a transformação radical do mundo que a gente habita, em que a gente habita. Uma coisa seria o mundo sem comunismo, outra coisa é o mundo com comunismo. Por mais que você possa discordar, e aí é interessante a gente ter essa certeza de que... Obrigada, Júlia, também se surpreendeu bastante, né? Isso aí. Por mais que a gente possa criticar a mentalidade comunista, é difícil você pensar um mundo em que é o nosso, com, afinal de contas, muitos direitos, né? Hoje a gente está aqui tendo essa aula na paz de Deus, na paz de todas as entidades que nos protegem, que nos protejam. Por quê? Porque o governo e aí o Estado brasileiro conseguiu chegar a essa clareza de que todo jovem, toda criança, né, mas também todo adulto tem que ter o direito à educação, tem que ter o direito ao pensamento, tem que ter o direito a pensar a sua própria existência. Então, isso que a gente considera algo dado até, né, o direito à educação, o direito ao pensamento, foi, na verdade, o avanço de políticas de esquerda, né, políticas que consideram justamente que todo ser humano tem que ter direito à educação, à saúde, à escuta, e essa mentalidade é fruta de um que a gente chama que é a política de esquerda, né? O PT, Partido dos Trabalhadores, é um dos porta-vozes dessa mentalidade que considera a justiça social um caminho inequívoco para o crescimento espiritual de uma nação. Então, assim, esse despertar para a generosidade, a consideração de que todo ser humano precisa ser cuidado, precisa ser amado, precisa ter carinho, precisa ter voz, é uma mentalidade que veio a partir das reivindicações que tem em Marx, né, esse filósofo tão interessante para as nossas considerações. Marx trouxe, né, uma crítica das elites que estão no poder e que teimam em considerar que não é preciso haver justiça social. Então, se hoje a gente fala assim, com a boca cheia, feliz, de poder reivindicar, inclusive, justiça social, saúde para todos, é em função dessa criação que foi própria da filosofia alemã do século XIX e que tem em Marx o seu principal expoente. Então, assim, a gente poder falar em Marx, poder falar em comunismo, torna nítido o alcance que tem a filosofia com relação a esse poder, de que a partir do pensamento, o que nos determina? O que nos torna escravos e o que nos torna livres?
como que a gente pode alcançar a liberdade? Não apenas a minha liberdade, a liberdade de vocês, mas a liberdade de todo ser humano. De modo que, a partir do acesso à educação gratuita, da saúde gratuita, do bem-estar coletivo, a gente possa realizar o destino da humanidade. Então, assim, essa consideração de que é melhor comer junto do que comer sozinho, de que é possível a gente realizar o nosso poder ser feliz a partir da felicidade do outro, é uma herança que tem aí em Marx a sua base, né? A sua base. Mas não é apenas Marx. Então, eu gosto muito de ensinar Marx, mas eu gosto até mais de ensinar Platão. Por quê? Porque quando a gente fala assim em Atlântida, em geral, no senso comum, já tem um conhecimento sobre o que é Atlântida, sobre essa terra perdida, essa terra rica de diamantes, de ouro, de prata, de ostentação, né? E isso foi a invenção do Platão. Foi um filósofo localizado na história, né, ali, século IV a.C., que tornou possível a gente enxergar Atlântida como uma coisa em si, né? Vocês não diriam, como vocês se surpreenderam com aquela sinceridade que vocês trazem no coração de vocês, né? Vocês pegaram e caramba, professora, foi Platão que inventou Atlântida? Sim, foi. Ele inventou. Ele inventou ou alguém inventou por ele. Pode ser que os egípcios tenham inventado. Pode ser que ele tenha ouvido essa história e falado, caraca, que história genial, eu preciso contar essa história. Mas, a princípio, ele fala que foi uma invenção mesmo. E por que ele inventou? É isso que eu quero convidar vocês a me ajudar a decifrar. O enigma de Atlântida, a gente pode dizer. Eu ia perguntar isso agora, professor, o porquê dessa invenção, sabe? É isso que eu quero que vocês me ajudem a decifrar. Sabe, Alice? Porque me instiga, tem muitos anos que eu penso sobre isso. Ninguém até hoje conseguiu me dar uma resposta, por mais que a gente tenha, né? Isso aí foi inventado o quê? 2.500 anos atrás. E é muita gente que já se ateve a pensar, por que, afinal de contas, Platão? Depois de expulsar a obra de arte. Então, ele já tinha expulsado a obra de arte. Aí ele traz uma história, que é uma história como? Extremamente violenta. A Atlântida era uma tribo, melhor, era uma ilha enorme, uma ilha de proporções continentais, em que a riqueza e a ostentação vão causar a destruição. Então, é uma ilha que foi, assim, um expoente de força e de guerreiragem. Eles eram guerreiros, os Atlântidas. Eles eram os mais fortes guerreiros que existiam naquela época. Eles estavam aumentando o território deles sempre. E eles precisavam sempre aumentar esse território. Por quê? Porque eles eram extremamente ostentatórios. Existe essa palavra? Eles eram vaidosos, digamos. Vaidosos. Eles queriam poder ostentar. Eles queriam ter aquela grana firme, bastante dinheiro, manter aquela aristocracia vigorosa, muita ostentação, muita riqueza, muito... eu estou me repetindo, né? Mas é para botar bastante coisa mesmo. E aí eles tinham essa riqueza toda e eles tinham que cada vez conquistar mais terra, para conseguir suprir as necessidades de ostentação que eles tinham. Então, esse é um ponto. Segundo Platão, os Atlântidas, eram filhos
de Poseidon, o rei dos mares, com Clito. Clito é uma mortal. A etimologia de Clito deve ser bem interessante. Mas vamos pular esse capítulo. A Clito, então, teve 9 filhos. Não, 50 filhos. Era uma filharada, sabe? Era uma galera que passou a habitar na ilha. E o pai, Poseidon, ele estabelece as riquezas todas, né? E aí ele vai fazer lotes. Ele vai fazer lotes, quer dizer, vai separar a terra para cada filho, para cada filha. Mas cada filho e cada filha queria mais do que tinha. Eles queriam mais, cada um queria mais do que tinha. E por isso, a Atlântida, a nação, era obrigada a se ver cada vez mais em busca de novas terras. Era uma sanha sem fim. Desculpa interromper rapidinho. É o famoso ninguém tá feliz com o que tem, que é sempre mais e mais e mais. E Exatamente. Eles ostentavam muito. Exatamente, Alice. Obrigada pelo seu comentário. Me ajudou bastante nesse sentido. É isso. Eles queriam cada vez mais. E aí a gente tem um problema, né? Porque alguém consegue ser feliz sempre insatisfeito com aquilo que tem? Uma pessoa ambiciosa não, né, professor? Esse é o problema. Então, é isso mesmo. A princípio, o que Platão está querendo nos mostrar, através dessa história, é como a ambição pode destruir uma civilização. Né? A palavra que o Platão vai usar é pleonaxia. É ambição. É você querer sempre mais. E é também o que leva... Qual a consequência? A pessoa ambiciosa, ela parte do quê? De um egoísmo. A palavra vai ser relacionada a isso. Essa é um vício, né? Você quer tudo para você. Você é incapaz de generosidade. Né? Você quer ostentar, você quer que enxerguem o seu valor enquanto indivíduo ou enquanto nação, e você não consegue ter o poder ser generoso, gentil, sábio, de contenção, né? Você está nesse âmbito que das artes marciais, sobretudo, né? A guerra que você estabelece com o outro não é nada senão um reflexo de uma guerra mal resolvida que você traz consigo mesmo. A pessoa que está em paz consigo mesma, ela nunca vai querer destruir o outro. A pessoa que conseguiu estabelecer assim uma dinâmica de respeito com relação à sua própria integridade, ela não vai ser ambiciosa, ela vai estar satisfeita e vai saber a medida. Isso que é o mais importante. A princípio, os Atlântidas não sabiam a medida. Então, eles queriam ter muitas comidas para si. O luxo, né? O luxo na comida, o luxo nas artes, o luxo na engenharia, tudo é luxo, tudo luxo. E aí, o que Platão vai contar? Que o Solon foi um poeta que era parente de Platão. Solon, poeta, foi até o Egito na África, como vocês bem sabem, foi até o Egito e consultou os sacerdotes egípcios. Os sacerdotes egípcios contaram que há 10.000 anos, 9.000 anos antes de Platão, havia surgido os Atlântidas, que eram seres autóctones, ou seja, da própria terra,
assim como os povos indígenas são aqui no Brasil, autóctones, eles são daqui mesmo, eles não vieram de fora, eram os Atlântidas. Os Atlântidas vão ter essa sanha sem fim de querer cada vez mais terra, e eles vão se ver na necessidade de enfrentar quem? Os atenienses. Atenas, segundo os sacerdotes egípcios, e aí por que são os sacerdotes egípcios que contam? Porque, segundo Solon, né, nessa história, os egípcios, eles não passavam por tempestade, eles não passavam por dilúvio, o mar não invadia. Por ser o Egito uma terra do sol, né, uma terra de muito sol, eles não passavam pelos desastres ecológicos que os gregos de Atenas passavam. Então, os documentos históricos que poderiam atestar que os atenienses estavam no momento histórico de combate dos Atlântidas, então vai ter a guerra entre Atenas e Atlântida. Vai ter essa guerra. Os próprios atenienses não tinham os documentos que provavam ter tido essa guerra, porque toda hora vinha uma tempestade, e como vai falar a Solon, os gregos eram sempre crianças, porque eles perderam os documentos históricos. Então, eles eram sempre crianças, eles estavam sempre dançando, se divertindo, mais ou menos como nós brasileiros aqui, a gente passa pela quarentena, passa pelas políticas fascistas, mas a gente sai dançando, porque senão a gente sucumbe. Então, é melhor a gente sair dançando do que sucumbir. Os gregos também, os atenienses, segundo essa história contada aí, tanto pelos egípcios, foi contada pelos egípcios porque os gregos perderam os documentos, que são os documentos históricos, enquanto os egípcios ficaram com os documentos históricos, e os sacerdotes vão dizer que Atenas, inclusive, salvou os próprios egípcios da sanha do povo de Atlântida. Então, assim, aconteceu isso que, como a Atlântida era uma ilha que estava sempre em busca de cada vez mais territórios para extrair as riquezas e conseguir viver no luxúria, os Atlântidas foram até o Egito, foram até Atenas, no sentido de guerrear e roubar as riquezas dessas duas nações. E aí, os atenienses, por conta da força e da destreza, mas, sobretudo, por terem sido educados pela deusa Atenas, a deusa da sabedoria, inclusive é muito estranho, né? É estranho o modo como Platão conta que surgiram os atenienses. Atenas era uma deusa, a deusa da sabedoria, e antes do surgimento da terra de Atenas, digamos, existia a terra, Gaia, a deusa Gaia, Hefesto, que foi o deus que construiu o Olimpo, que construiu a habitação dos deuses, né? É parecido com Ogum na religião do Candomblé, para quem gosta de Umbanda, Candomblé, tem o deus que é Ogum. Ogum construiu o Orum. E aí você tem o Aie, que é a terra onde a gente vive, e Orum, que é o lugar onde moram os deuses e para onde a gente vai depois que morrer. Lá na mitologia grega é diferente. Você tem o Olimpo, que é onde habitam os deuses, sob liderança de Zeus. E aí você tem, então, esse deus, que é Hefesto, que é marido da Afrodite. E Hefesto, ele teria desejado Atenas. E aí ele tentou pegar Atenas, só que Atenas escapou. Atenas é deusa virgem. Atenas escapou. O esperma
de Hefesto caiu na Terra e dali brotou uma civilização de pessoas, né, seres humanos, que são o resultado desse encontro do deus Hefesto e a deusa Gaia. Nasceram e foram o quê? Adotados por Atenas. Então, Atenas é como se fosse uma babá, uma babysitter, uma professora que educou esses habitantes que ficaram órfãos, né, ficaram órfãos da situação, porque, enfim, eles precisavam de alguém inteligente para educá-los, e esse alguém foi Atenas, a deusa da sabedoria, né? Um pouco por conta daquela situação que ficou ali meio esquisita. E em decorrência disso, então, a gente tem os atenienses como um povo educado por uma deusa, um povo voltado para a sabedoria, né? Um povo voltado para esse aprendizado sobre a essência da sabedoria, como essa situação de generosidade, né? De capacidade de você enxergar o outro povo. No caso, assim, os atenienses, o quê? Eles saíram da morada deles para ir até o Egito também e salvar os egípcios que estavam sendo surrupiados pelos Atlântidas. Então, olha só que volta que a história dá. Bom dia, Guilherme. A história deu uma volta, né? Que no final, o que a gente tem? Os guardiões, esses chamados guardiões da República, que assim, os guardiões foram, a princípio, também inventados por Platão. Se trata de uma história de ficção, né? Assim como no filme a gente tem as corujas que estão despertas, elas estão acordadas, por quê? Porque elas saíram da caverna, né? Existem as corujas que permanecem dormindo, as corujas que permanecem lá, meio que como que elas são múmias, né? Elas ficam lá dormindo, trabalhando, trabalho escravo, regime de trabalho escravo. Você tem esse regime de trabalho escravo das corujas que não conseguem despertar, elas não conseguem acordar daquela situação de escravidão, e as corujas acordadas que vão fazer o quê? Proteger a terra com base na sabedoria. Qual é essa sabedoria? É isso que é a questão. A gente sabe que é uma sabedoria que tem por base a música e a ginástica, mas a gente não sabe qual era a sabedoria. Qual foi, afinal, a sabedoria que trouxe Atenas, a deusa da sabedoria, trouxe para os atenienses, que tornou esses atenienses capazes de vencer a força militar que era Atlântida, né? A cidade de Atlântida. Então, percebem o seguinte, no que eu fui contando, não é curioso o modo como que, assim, a gente contando a história, a gente vai contando a história e, a princípio, eu já falei para vocês no início da aula que se trata de uma ficção. Por quê? Porque foi uma história inventada por Platão e, como tal, é uma ficção, é uma obra de literatura. Se literatura existisse, porque literatura não existia. Então, mas ainda assim, é uma coisa curiosa, porque talvez Platão, contando essa história para a gente, tenha inventado a literatura, tenha inventado a narrativa ficcional. E aí, vem, Gu, com licença um instantinho. A Bu é a gatinha que quer participar da aula. Oh, que linda! É guardiã da República. É uma guardiã da República que fica querendo saber dos passarinhos. Professora, a Mariana tinha pedido para me avisar que a internet dela caiu e ela saiu da aula por causa disso. Ah, tá bom. Bom, muito obrigada, Nathalie.
Isso é o que mais me comove, assim, a me dá uma saudade da sala de aula quando eu vejo que uma aluna não conseguiu estar na aula por causa da internet. Me dá uma saudade da sala de aula. Mas Mas se Deus quiser, já já vamos voltar, porque também eu não gosto de. Pelo amor de Deus, já, já mesmo. vocês estão com saudade também, né? Já vai Muito, mais. professora. Eu tenho muito saudade daquela rotina. A escola, sinceramente, era o meu único lugar de paz que eu tinha. Porque em casa não dá. Ah, que bom você perceber isso, Nathalie. Eu acho muito bom. Eu, quando era da idade de vocês, também tinha isso, né? Eu demorei a perceber o valor da escola, mas demorei no sentido de que, né, eu acho que quanto mais rápido a gente conseguir aprender que a escola é um lugar de paz, que é um lugar que permite a gente ter os livros da biblioteca, né, esse acesso à novidade que a gente... Às vezes, um livro foi escrito como Atlântida, um livro que foi uma história que foi narrada e foi escrita 400 anos antes de Cristo, nos permite encontrar novidade, né? Eu estou contando essa história para vocês e eu mesmo me surpreendo, porque eu aprendo cada dia um pouquinho sobre essa história, de modo que eu posso trazer todas essas questões, né, para vocês, que são questões que eu mesma me faço, como se fosse uma novidade, apesar de estar lá 400 antes de Cristo. E de, assim, milhares de pessoas já se perguntaram sobre essa história, pouquíssimas, eu posso dizer assim, no âmbito da, né, você tem a humanidade, você tem 5 milhões, sei lá quantas pessoas no mundo, tem 5 bilhões, sei lá quantas pessoas no mundo, e aí agora menos, né, porque o coronavírus matou um montão, e dessas pessoas todas... Quase 8, professora. 8 bilhões? Quase 8. Pois é muita gente, né? Uhum. É muita gente que pode se despertar, né? Que pode aprender o valor da existência. É o que já sabe. Eu, na verdade, acho que muitas dessas pessoas têm mais a me ensinar do que a aprender comigo. E algumas delas conhecem essa história, mas poucas têm a oportunidade de chegar a refletir sobre essas histórias todas, de modo a me ajudar a pensar. Então, vocês são pessoas de sorte, que vocês podem estar aqui hoje de manhã, me ajudando a pensar e a chegar a essa compreensão. Se vocês tivessem de escolher, agora eu quero que vocês prestem atenção e me falem com sinceridade. Se vocês tivessem de escolher entre Atlântida, ou seja, uma cidade em que vocês podem ir e vocês podem ostentar roupas belíssimas, né? Sei lá o quê, imagina assim, uma espada mágica. Uma espada mágica, né? Uma forma... O conhecimento de... O conhecimento de conversar com os animais, não, isso os atenienses que sabiam. Platão fala, desculpa, deixa eu guardar as gatinhas. Tita. Assim eu posso falar mais baixo. Aí vocês vejam, você tinha esse conhecimento. A essência da pergunta é assim. Primeiro, deixa eu mais distante. Quer sair? Pronto. A questão é a seguinte: o que vocês gostariam? Agora, sinceramente, se vocês tivessem a opção morar numa cidade como Atenas, ou seja, sem muita riqueza, mas com essa vocação para generosidade, para
amizade, né, para a liberdade. E Atlântida, que era uma cidade em que você poderia assim, ter os mais bonitos vestidos, né, o maior palacete, aquela, como a gente vou mostrar aqui de novo, para vocês verem como é difícil, não é uma decisão fácil. Então aqui vocês têm Atlântida, com esse ouro, com essa maravilha, tipo, você tá lá naquele... Quero ver, né, talvez contando assim, porque eu já estou fazendo essa aula um pouco tendenciosa, meio que advogando, como Platão faz mesmo, né, pelo lado da deusa Atenas. Mas vocês se imaginem já, ocupando um quartinho de frente para o mar, um quartinho de frente para o mar, nessa região que é fantástica, tem encanações, digamos, né? Porque essa tecnologia do banheiro, você tinha banheiros lindíssimos, né? Ouro, prata, diamante, tudo isso, né? Essa gigantomaquia, digamos, né? Gigantomaquia não é a palavra gigantomaquia maquia é guerra, e gigante eram os titãs. Os titãs não, você tem os deuses gregos. Gigantomaquia foi a época que você teve a guerra dos gigantes. Titanomaquia era a época que você teve a guerra dos titãs. Titã, exemplo, Gaia, Terra, né, Urano, céu, são os deuses quitônicos, que a gente chama, são os deuses que estão presentes na natureza, na physis, que você pode olhar e ali tem um deus, por mais que seja um deus que tenha perdido a guerra, que é a guerra dos deuses, com relação aos titãs, né? Teve a guerra entre os deuses quitônicos, chamados titãs, e os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo saíram vitoriosos, por isso que hoje a gente tem uma certa ordem na política. Estão perdendo, né, inclusive. Mas, assim, essa vocação para o diálogo, vocação para a filosofia, segundo Platão, na obra que eu estou contando para vocês, veio em razão dessa peculiaridade dos atenienses, que é o poder ter sido educada pela deusa. E né, na própria colocação da narrativa, essa concepção, você vai contando a história de Atlântida, parece que no modo de contar, a gente se esquece que é uma história inventada e passa a considerar que a cidade existiu mesmo. Então, isso é próprio da narrativa do Platão, digamos. E se ele expulsa a obra de arte na República, ele, através dessa história, ele traz de novo a obra de arte. Porque, afinal de contas, ele vai contar a história de uma civilização extremamente violenta, extremamente ambiciosa, mas também extremamente bela, extremamente afinado com a beleza mesmo, né? É redundante, né? Falei a mesma coisa várias vezes, mas eu quero deixar bem nítido isso, né? Que é mais ou menos como se, enquanto em Atlântida a gente tem a vocação para a beleza, que é a beleza de pedras preciosas, mas também a beleza da tecnologia, a beleza da engenharia, melhor dizendo, né? A engenharia. Em Atlântida, você tem engenharia de ponta. Engenharia que hoje a gente ainda não tem, digamos assim. Talvez Platão, contando essa história, ele tenha nos convidado a enxergar aquilo que pode a engenharia no máximo da sua engenhosidade. Então, de um lado, do ringue, assim como vocês fazem, vocês não tem isso aí, Pokémon ou Rollerblade, esses jogos. Do lado do ringue, vocês têm Atlântida, essa cidade riquíssima, ostentatória e que faz prodígios da engenharia e da arquitetura. Do outro lado, vocês têm essa cidade. Eu achei que vocês estavam vendo Atlântida.
Vou repetir, então, a questão. De um lado do ringue, numa batalha, vocês têm essa cidade, que é a cidade de Atlântida, capaz de inspirar sonhos, capaz de inspirar a ideia de aristocracia, de reis, rainhas, né, de o que mais, sei lá, é, é, isso mesmo, né, da monarquia, da aristocracia, uma aristocracia que ostenta. Então, assim, que talvez a humanidade nunca consiga, de fato, chegar a sonhar com isso que se tornou possível com a Atlântida, que pode ser até que uma cidade que continua existindo de forma submersa, né, que você tem essa possibilidade. Do outro lado do ringue, vocês têm Atenas, com essa humildade, né, essa reverência à sabedoria, com esse despertar de um lado que é modéstia, que é contenção, que é vegetariano, o povo de Atenas, ao contrário do povo de Atlântida, o povo de Atenas era vegetariano. Então você tem aí o elogio da comida pouca, né? Talvez apenas alguns comessem carne, eu acho que é isso. Eu acho que na cidade toda somente poderia comer carne aqueles soldados, acho que era isso, os soldados que lutavam na linha de frente, que digamos que eles tinham que ter mais proteína. Os outros comiam só sementes e saladinha, né? Um arrozinho. Já estou até ficando com fome. E aí você tem então essa batalha. O que vai acontecer? O que vocês escolheriam? Vocês gostariam de viver a vida louca? Que assim, Atlântida é isso, né? A vida louca ou a vida serena? Nossa, Atenas. Eu acho que é Atenas. Mas a senhora foi falando ali na Atlântida e se eu não tivesse esse lado pela ambição, pelo egoísmo, futilidade, eu acho que seria também um bom lugar para se morar, né? Também pela tecnologia. Mas eu não sei, acho que Atenas, por ser um pouco mais calma, talvez. Ah, eu não sei, professora, agora fiquei em dúvida. Tá, não. Ficamos em Atenas. Marquei Atenas. Adorei. Eu fico em dúvida ainda. Sei lá. Eu tenho um problema seríssimo com água. Eu amo ver, eu acho lindo, maravilhoso a vista. Mas eu não sei nadar. Então eu tenho um pouco de medo quando passa pela ponte tipo Rio-Niterói, eu já fico meio apreensiva. E é o que a Alice falou, é um lugar muito bom para se. Qual o nome? A Atlântida. É um lugar bom em relação a especialização, em relação a. O problema é, para mim, vamos contextualizar. Para mim, o problema é onde tem muita riqueza, onde tem muitas coisas, e essa ambição que todo mundo tem, deve ter muita guerra, muita briga. Então, um, qual o nome? O motivo que eu acho que fecha entre as duas, para mim, pelo menos, é isso. A ambição que tem lá faz com que aconteça muito o quê? Guerra entre as pessoas. Porque se todo mundo é ambicioso, todo mundo vai querer o melhor. Só que não vai ter espaço para todo mundo. Assim, na teoria, né? Não tem espaço para todo mundo. E se é uma monarquia, tem alguém que vai ter que vir de baixo. Tem que pensar, eu penso assim, tem alguém que vai ter que sustentar essa riqueza, tem alguém que vai ter que morrer, né? Pelo que os outros querem. E mesmo você querendo, você não vai conseguir. E, sei lá, eu acho que, por incrível que pareça, eu vou escolher Atenas e não Atlântida. Mesmo eu não me vendo, eu sou muito chata pra comer, então vegetais é um probleminha, mas eu acho que eu preferia a calmaria. Pela primeira vez na minha vida, eu escolho a calmaria. Que eu já tive como escolher, e eu escolhi aqui no Rio, porque eu falei, eu não consigo viver com a calmaria que é onde meu pai mora. Meu pai mora em Saquarema. Eu não consigo viver, eu acho aquela calmaria, aquele zen, aquele de chuvinha, tudo bonitinho. Eu sei lá, mas dessa vez eu vou escolher o lugar calmo. Professora, eu também concordo com as meninas.
A minha internet é travada? Não, Eu você concordo. está falando. Eu concordo com a Nathalie, com a Alice. Muitas vezes a ambição, a ganância limitam as pessoas a viverem em paz. E muitas vezes não, a maioria das vezes. Claro, você tem que ter ambição para realizar seus sonhos, correr É atrás, isso mas não aí. passar por cima das pessoas. Acho que quando vem muito fácil, talvez vá muito fácil. E eu também não sei nadar, então eu tenho um pavor, porque eu me afoguei na praia, foi horrível. Então eu prefiro Eu Atenas, também, paz, com as cachoeira. meninas. É exatamente o que elas estavam falando. Tira a favor, Júlia. Eu acho que, como tem bastante irmãos, os irmãos devem brigar muito entre eles, né? Porque, ai meu Deus, eu quero isso, não, mas eu quero isso que é seu. Então deve ter muita guerra entre eles. Eu acho que não vale riqueza que pague a sua calmaria, o seu estado, porque mesmo aquelas pessoas mais agitadas têm o seu momento de relaxar, entende? E num caos completo não dá pra fazer isso. Num caos completo, todo mundo é ambicioso, todo mundo quer mais, todo mundo quer não sei o quê. Imagina o quanto de sangue deve ter nessas cidades e o quanto de mortes e tal. E pior de tudo é a inveja que deve ter ali. Porque se o outro tem 3 filhos, a outra só tem um. Aí eu vou querer bater de frente com ela, porque eu quero ter mais filhos do que ela. Por quê? Não sei, mas eu quero, entendeu? Então, é muito difícil, mas ao mesmo tempo fácil, porque é exatamente o que ela disse, o que vem muito fácil, vai muito fácil. Você pode ter tudo hoje, mas amanhã ele pode ser tirado de você. É uma monarquia, gente. Quem tá no poder pode mudar de lado amanhã. Ah, acordei, não tô mais por esse lado, ah, quero ir pro outro, então vamos pro outro. Imagina, as suas mãos tá a sua vida tá na mão de uma pessoa. E é ela que decide se você vive, se você tá bem, se você tá mal, o que você tem. Porque ninguém garante que eu ia estar naquela vista de frente pro mar. Então, alguém tem que sustentar a gente, aquilo tudo. Assim como a gente na nossa sociedade, alguém tem que sustentar tipo, os velhinhos e tal, a previdência, coisa toda, alguém vai ter que pagar por aquilo. E essa pessoa também não vai querer ficar embaixo. Porque é um mundo inteiro, é uma cidade de ambição, gente. Então, você acha que o que tá ali morrendo não vai querer mais pão que o outro? Duvido. Me desculpa. Mas Com certeza o Bolsonaro estaria em Atlântida, então com certeza eu não estaria. então ele tem que acordar e voltar pro Brasil, né, gente? Porque não dá, não. Não, tem que olhar pra cá. Não adianta você ficar no mundo imaginário. Eu já era assim, admito. Mas hoje em dia, eu acho que eu tô pensando mais com a cabeça e menos com o coração. Não tá dando mais, não. Tem gente que, infelizmente, não sabe o significado de paz. Adorei a sua postura de amadurecimento, Nathalie, dessa autocrítica que você conseguiu realizar. Adorei a fala da Alice, da Júlia, por essa questão de conseguir ver como a guerra nos leva a perecer, né? Assim, com a guerra, o que a gente não consegue com esse estado de guerra permanente? Não consegue estudar, não consegue fazer arte. Digamos que essa opção, né, que os Atlântidas tiveram, por conta da genealogia deles, né, de filhos, eles são filhos de Poseidon, filhos e filhas do deus dos mares, enquanto os atenienses são filhos e filhas da deusa da sabedoria. Então, como vocês ponderaram perfeitamente na raciocínio de vocês, está em jogo uma decisão. Porque se você escolhe a ostentação, a riqueza financeira, você tem que decidir a viver em guerra, que é viver em função da necessidade de conseguir cada vez mais territórios, né, para suprir a necessidade de enriquecimento que tem
Aquela Isso me tem. lembrou alguém. Isso me lembrou alguém da história, inclusive. Não tem a França, a Revolução, Napoleão Bonaparte, se não me engano, que foi expandindo, expandindo, sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Eu queria não sei o que, eu peguei. Queria não sei o que, eu peguei. Queria Portugal, eu peguei. Queria França, eu peguei. Não sei por que, mas isso me lembrou isso. Agora, de repente, do nada. Legal o seu link, né? Você relacionou aí a Revolução Francesa e o imperialismo napoleônico. Napoleão. É muito bacana, Napoleão. O que você se recordou é muito pertinente para a nossa aula, sabe, Nathalie? Por conta do seguinte, tem um livro que se chama Guerra e Paz, de um escritor russo chamado Tolstói. Eu recomendo muito. É um livro muito grande, mas agora Já ouvi falar. então, a gente está na quarentena. Tem um filme. O filme não é tão lindo quanto o livro. O livro você vai gostar muito de ler, porque fala exatamente dessa guerra que foi estabelecida a partir da concepção expansionista do louco do Napoleão. E é legal porque assim, uma das personagens principais do livro é Napoleão. E o Tolstói, ele lê a personalidade do Napoleão como exatamente isso que vocês estão bem observando, que fazia parte da mentalidade atlântida, que é uma sanha por insígnias de glória. Então, Napoleão queria ser glorificado, ele queria ser reconhecido como imperador do mundo. E ele estava... Napoleão, vocês sabem, era uma pessoa que não é de berço esplêndido, digamos, ele não era um nobre, ele é fruto da Revolução Francesa, de certa forma. Por quê? Porque a gente tem esse contexto revolucionário de Paris, de 1789, que era o seguinte, você tinha os jacobinos, que eram aqueles revolucionários com sede de sangue. Então, você tem os jacobinos e os girondinos, que são classes sociais, frutos da Revolução Francesa, frutos de uma mentalidade que é genial, que é essa mentalidade que faz elogio da igualdade, a bandeira da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade. Liberdade, fraternidade. Isso aí. Liberdade. Muito obrigada, Nathalie. Liberdade. Então, aí, igualdade, fraternidade e liberdade. O que é igualdade? Igualdade é a consideração de que todos somos cidadãos e podemos ter direitos iguais. Então, na bandeira da França, ainda hoje se encontra esse lema de que assim, existe toda uma crítica, né? Sobretudo nessa nova linha de filosofia que está cada vez mais forte, que é a linha que considera o gênero. A gente tentar estudar o que nos faz homem e mulher, o que nos faz seres não binários, que são aqueles que não são nem homem nem mulher, mas que querem descobrir a sexualidade. Então, hoje a gente tem um pé na filosofia da diferença, como essa filosofia é capaz de nos dar liberdade para a gente se questionar sobre a nossa sexualidade. Então, assim, se a gente pudesse colocar diferença em vez de igualdade, talvez a gente tivesse mais afinado com o lema da filosofia contemporânea, que prega essa possibilidade da gente ser diferente, cada um singular, cada um diferente. Mas, assim, a gente estaria anacrônico com relação àquilo que traz a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela parte de uma crítica ferrenha às elites aristocráticas francesas, que consideravam que o pobre tem que ficar pobre sempre, tem que ficar pagando imposto sempre, para que as elites fiquem no luxo, né, nessa capacidade de ostentação e luxúria, que era o sistema que perdurou na França de antes da Revolução Francesa, né, e que foi, assim, de uma forma violenta, criticada pelos revolucionários. Então, você tem os revolucionários, os jacobinos, que eram mais sanguinários, que queriam pegar a cabeça dos
das elites ordinárias que viviam na luxúria e o quê? Levar para a forca, levar para a guilhotina, melhor dizendo. Você tinha mais a guilhotina. Então, você pegava aquele pessoal que se aproveitava, né, do imposto, que era o imposto devido por toda a população, para viver na ostentação, para viver na riqueza, para viver no egoísmo. Aquilo que lá nos gregos se chama pleonaxia. E vai chegar essa galera que é parecida assim com o pessoal que canta rap, que chega, né, criticando as elites que vivem na mesquinhez de uma mentalidade escravocrata no Brasil ainda hoje. Então, chega violentamente condenando essa galera da elite que quer permanecer elite para sempre e permanecer escravizando a população que estava justamente nessa época, que a gente pode linkar com a história de Atlântida, porque você tinha exatamente o expansionismo mercantilista, do qual a invasão dos portugueses ao Brasil é uma dos aspectos deletérios, né? A gente pode dizer assim que a invasão que o Portugal realizou aqui no Brasil foi fruto de uma mentalidade de que é preciso tomar cada vez mais territórios para se satisfazer a sanha de acumulação que tem as metrópoles colonizadoras. Então, assim, a gente está discutindo uma política... Pode falar, Nathalie. Pode falar, professora, depois eu falo, para terminar isso, a explicação. Para terminar, sim, a gente está linkando, né? Pode ser que Platão estivesse nos alertando para isso, já 400 antes de Cristo, estivesse nos alertando para essa característica de que toda nação que se deixa tomar pela ganância, pela ambição, pelo egoísmo, ela termina como terminou a Atlântida. Meu Deus, professor, eu também estava pensando nisso. Não é isso que é mais genial, assim? Que a crítica que Platão faz, por mais que seja difícil da gente alcançar, né, que faz várias voltas para poder voltar, talvez esteja nisso, nessa possibilidade da gente estar atento para como que, se a gente se deixa tomar por elites que são luxuriosas, que são ambiciosas, sustentatórias, a gente termina perecendo. E aí, os revolucionários da França, eles estavam afinados com princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. Eles conseguiram tomar o poder. Mas, assim como foi difícil para os próprios revolucionários estancar a sanha da elite, eles tiveram que levar muitos nobres para a guilhotina para falar, essa situação não pode permanecer assim. O povo não pode permanecer escravizado. Vocês vão ter que dar o braço a torcer, senão vão morrer. Isso que os jacobinos chegaram a fazer de forma violenta, na guerra, fizeram essa guerra toda. Depois veio o quê? Veio Napoleão. Napoleão se fez imperador, era um tiquinho de gente assim, ele era bem pequenininho, né? Mas quando pegava para ostentar aquele poder, ele fazia dele o maior líder político. O que era a principal, qual era, digamos, né? Qual era a principal característica de Napoleão? A capacidade de conceder distinções. Assim como o nosso desgraçado presidente, o que ele sabe fazer? Ele sabe fazer condecorações. Então, ele elege aquela pessoa que é obediente, dá uma medalhinha, pega aquela pessoa que mata, porque ele pede para matar a pessoa, vai lá, manda, pega e dá uma medalhinha. Pega o assassino da Marielle Franco, dá uma medalhinha, dá uma condecoração. Aquelas pessoas que são sabidamente assassinas e que fazem elogio somente da guerra e da violência, esses chefes de Estado que querem permanecer sempre no poder, o que eles fazem? Qual a principal estratégia política? Dá uma medalhinha para esse pessoal. Pega o assassino, confessa, dá uma medalhinha e fala, você tem liberdade para matar, que é o que ele faz, né?
sempre que tem oportunidade, faz uma propaganda da violência, faz propaganda do machismo, faz propaganda de si mesmo como um falo, ele próprio falando que ele a propaganda que eu vi, que ele falando que ele é próprio, é uma coisa assim, enfim, nem vamos falar sobre isso, porque também faz parte disso, né? Quando a gente está criticando, a gente tem que saber que no próprio exercício da crítica, se a gente se deixa tomar pela raiva, a gente perde, né? Porque se a gente está fazendo elogio da paz, se a gente está fazendo elogio da serenidade, se a gente está fazendo elogio da igualdade, da fraternidade, da liberdade, e a gente se deixa tomar pela raiva, a gente está sendo contraditório. Isso. Então, talvez os girondinos, que a gente estava falando, que era esse pessoal revolucionário, mas também sanguinário, que eles queriam destituir os aristocratas que estavam vivendo na luxúria de qualquer forma, e o assassinato foi tornado lícito durante um período de, acho que uns 30 anos, durante a Revolução Francesa. Eles pegaram e mataram mesmo, né? O que, às vezes, né, se você pega a pessoa que é contra o Bolsonaro e pergunta para a pessoa, olha só, você tem a opção de matar o Bolsonaro, você mata ou você não mata? Difícil, né? Mas, enfim, tá aí uma questão também, né? O Napoleão, nesse período depois da Revolução Francesa, ele não teve dificuldade de se fazer imperador. Então, olha só que situação. Antes da Revolução Francesa, você tinha os nobres franceses dominando o cenário político, ou seja, vivendo na luxúria e fazendo o que eles bem entendiam que eles queriam fazer, ostentar e viver na mais completa ambição, desenfreada, a vida louca, como a gente falou, né? E você tinha os revolucionários. Os revolucionários tomaram o poder, mas em função de uma sanha, que foi a sanha de permanecer na guerra, em vez de, não, vamos fazer o seguinte, a gente já tomou o poder, então beleza, vamos pegar as casas as casas da elite e vamos montar escola. Pega a casa do rei, pega a casa do como é que chama aquele? Você tinha rei, você tinha o próprio barão. Pega a casa do barão, a fazenda do barão, faz escola, faz hospital, faz lugares de lazer, lugares de ouvir música, lugares para ouvir música, conforme o projeto de Platão. Bota a escola para o pessoal ouvir música, o pessoal fazer ginástica, faz todo mundo viver na igualdade, na fraternidade, na liberdade, que era o lema. Mas eles não conseguiram frear a violência que eles tinham. E por conta de não conseguir frear aquela violência, eles não conseguiram instaurar uma época que seria a época de igualdade, fraternidade e liberdade. O que eles fizeram? Eles, por conta de permanecer nessa sanguinolência toda, eles perderam o espaço político para o Napoleão, que veio falando, olha, eu vou parar com essa guerra que está aqui sanguinolenta, essa situação de autodestruição de Paris com relação à própria civilidade, e vou fazer isso com base na seguinte proposta: vamos guerrear, não vamos parar de guerrear. Então, assim, a ideologia da guerra, ele comprou. Ele falou, não, vamos continuar a guerra, mas vamos fazer a guerra com os povos vizinhos. Vamos dominar a Alemanha, vamos dominar ali a Península Ibérica, né, Portugal, inclusive Espanha, ali, nessa situação que vai terminar com a nossa situação histórica de colônia. Vai culminar, né? E aí Napoleão sai pegando todas essas regiões, como bem considerou Nathalie, vai chegar na Rússia, vai enfrentar na Rússia um povo que é um povo que faz elogio da educação para todo mundo, naquela situação. Você tinha nobreza, mas uma nobreza esclarecida, da qual fazia parte justamente Tolstói, que escreveu essa obra que a gente comentou, Guerra e Paz, e vai ter
outro escritor que é o Dostoiévski, que também ainda hoje nos serve como espelho para pensar a situação histórica dos países em que o cristianismo imperou. E, assim, você tem, então, uma elite, que é uma elite forte, que vai falar, não, Napoleão aqui não vai entrar. Então, Guerra e Paz é uma obra que fala dessa situação histórica de avanço do exército napoleônico nas terras da Rússia. E aí é genial o que acontece, né? Talvez vocês se lembrem das aulas de história, o que acontece, que é o que acontece. Napoleão vai entrar com o exército imponente, vitorioso, aquele exército que já vinha conquistando diversos países, e vai chegar assim, eles querem chegar na Rússia e falar, não, vamos lá, a gente vai dominar a Rússia, vai ficar comendo bem, do melhor, vai roubar todas as riquezas dos russos, né? E vai sair cantando um bolsonarismo daquela época. E aí, o que acontece? O exército russo, ao invés de enfrentar o exército napoleônico de frente e falar, não, aqui vocês não vão roubar, vocês não vão roubar nada daqui, não vai roubar nada daqui, vai ficar aqui as coisas. Ao invés de fazer isso, o exército russo recua. O exército russo recua e meio que, bom, deixa as riquezas para eles pegarem. Por quê? Porque o mais importante não é a riqueza financeira. O mais importante que o povo russo tinha era a herança espiritual. E aí, os intelectuais, tendo essa consciência, vão falar, olha, os intelectuais também, né, mais os generais russos vão recuar, vão deixar o ouro, vão deixar a parte da riqueza russa para os napoleônicos roubar. Então, os napoleônicos vão sair da Rússia com os bolsos cheios de dinheiro, os bolsos cheios de riqueza. E o que vai acontecer? Eles não vão conseguir carregar o ouro, eles vão ficar lerdos, eles vão ficando lerdos. Enquanto isso, o exército russo vai recuar para áreas da Rússia de extremo frio. Então, você tinha ali 50 graus abaixo de zero, que só poderia suportar o russo, porque o russo já estava calejado com aquele inverno. Já tinha aprendido a suportar aquela situação de urso polar. Só o urso polar conseguia suportar aquela situação, e o russo, que tinha aquelas roupas e tal, eles conseguiam suportar. E aí, bom dia, Douglas, chegou para o finalzinho. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi isso. Os russos venceram a guerra, por quê? Porque o Império de Napoleão ficou tão agarrado ao ouro que eles tinham roubado que eles não conseguiram mais correr, não tiveram mais agilidade. Nisso, o exército russo, que tinha se escondido na floresta, com aquele inverno sinistro, eles conseguiram ficar fortes e enfrentar, pegar de jeito, né? Pegar de jeito o Império, o exército de Napoleão. O exército de Napoleão, no final da guerra, teve que recuar, teve que reconhecer que perdeu a guerra, e aí o Império Napoleônico se viu de frente ao dilema, que é ter perdido a guerra para os russos, e, portanto, não poder mais, digamos, ostentar aquela bandeira que o Império Napoleônico vinha ostentando, que é dessa facilidade que os franceses tinham de invadir os territórios inimigos e roubar as riquezas desses territórios. Nesse momento em que o Império Napoleônico vai perder a batalha com relação aos russos, o próprio Napoleão vai passar a ser perseguido pelos políticos franceses, vai ser extraditado para uma ilha, vai se ver confinado e separado da vida pública, e aí você vai ter, então, o fim, pelo menos um momento de fim do Império Napoleônico e a retomada do ideal de república na França aí, dessa 1800.
Então, assim, a gente se estendeu, a nossa horário da aula já acabou. Eu agradeço de coração toda a participação de vocês. Na semana que vem a gente continua. Um beijo no coração e até semana que vem. Até, Beijo, professora. professora. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Júlia. Tchau, Gabriel. Eita, liguei a câmera. Professora, eu nem respondi. Eu vou escolher Atenas, tá? Justamente pela que as garotas falaram e não tem nem o que falar mais, elas falaram tudo. Tá bom? Beijo, até semana que vem, professora. Beijo. Tchau. Beijo, Tchau, tchau. professora. Tenha um bom dia. Para você também, Júlia. Até semana que vem. Beijo, professora. Só tirar uma dúvida com você sobre o trabalho. Claro. Então, a minha dúvida é, na verdade, eu perguntar se eu posso fazer assim. Eu pensei em começar a falar o que é o teatro, sabe? O surgimento dele. Fala sobre Dionísio, Deus do teatro, e depois trazer um pouco do teatro de hoje, a arte de hoje em dia, falar os prós e os contras, né? Muito entre aspas, e falar sobre uma coisa que eu vejo está sendo falado muito hoje em dia, que aí seria o lado ruim, que é a censura, né? Que eu vejo que as pessoas ainda têm muito isso na cabeça, sabe? Qual é o problema de a gente ligar a televisão e ter dois homens se beijando? Qual o problema, sabe? Qual o problema de ter um livro falando sobre o amor, sabe? LGBTQIA, mas sabe, falar sobre isso, também falar sobre. É porque eu sou atriz, sabe? E eu vejo muitas pessoas falando assim: tá, mas o que você quer fazer? Ah, eu sou atriz, eu quero continuar nesse meio atuando. Aí a pessoa fala, não, mas o que você quer trabalhar mesmo? Sabe, a gente tem que estar sempre provando isso, como se ator e atriz não fosse uma profissão, sabe? Então, eu posso apresentar assim e também. Eu fiz uma peça com a minha irmã e tem uma música que fala exatamente sobre isso. Eu até coloquei no trabalho que a senhora tinha passado. Também queria que eu estivesse fazendo o trabalho em dupla. Então, tudo bem se eu apresentar o trabalho assim? Com certeza. Eu te Tá felicito. bom. Pode contar com o meu apoio. Tá bom, professora, muito obrigada. Tenha um bom dia. Até semana que vem. Adorei, tá? Adorei. Obrigada. Beijo. Até semana que vem. Parece a Buiabel. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia